sua câmera. Um beijo. E agora, professor João Brainer, deixa eu colocar você como apresentador aqui. O João Brainer vai fechar com chave de ouro essa semana, falando para a gente sobre Stroke Mimics, tá? Um tema super legal. E eu já tenho a primeira pergunta para o João. João, eu trombolizo o Stroke Mimic? Você vai falar e depois a gente vai conversar. Muito bom. Obrigado, doutora Mara. Obrigado, pessoal. Prometo tentar fazer alguma coisa interativa, rápido, para a gente não consumir muita sexta-feira, né? Já sei que tem muita gente já querendo fazer o sextou, mas eu tenho certeza que esse é um sextou que vai valer, que está valendo muito a pena, né? Pelas oportunidades de conversa que a gente teve aqui. Então, quando a gente fala de stroke mimic e camaleão, basicamente é um retrato daquilo que a gente acha que não é, mas pode se comportar como sendo, ou aquilo que a gente sabe que é, ou melhor, aquilo que é, mas ele está se camuflando para aparentemente não ser. E aí a gente tem algumas ferramentas hoje na literatura, como por exemplo a ferramenta Rosier, ou Rosier, que ajuda a fazer uma identificação daquilo que é de fato um paciente com AVC versus aquilo que não é AVC. Algumas dessas manifestações, como por exemplo a instalação aguda, né, que acontece em 96% dos casos que são AVC ou AIT, eles entram um pouquinho em divergência naquilo que é um quadro, por exemplo, puro só de confusão mental, aquele que é um quadro puro só de vômito, aquele que é um quadro puro só de dizziness, né, como se fosse uma sensação de mareamento, uma tontura, um quadro puro de vertigem, né, que aqui está pontuado como cerca de 6%, um quadro puro de incoordenação motor, aqui sendo de 5%, mais versus 2%. Então, lembrar que essas manifestações, elas ajudam a gente a imaginar aquilo que de fato é AVC versus aquilo que não é AVC. A gente tem algumas escalas na literatura que ajudam a fazer essa diferenciação, por exemplo, quando o paciente ele tem quando ele tem uma presença de uma assimetria, quando ele não tem uma assimetria facial, quando ele não tem uma assimetria de fraqueza em braço, ele não tem uma assimetria de fraqueza em membros superiores, uma alteração de linguagem e defeito de campo visual. Essa escala, que ela admite valores negativos, né, por exemplo, valores de menos 2 até 5, quanto menor é a pontuação, maior é a chance de não se tratar um AVC. E aí, à medida que você vai caminhando, a chance se torna, portanto, maior. Isso aqui não é porcentagem, que é só o número absoluto de pacientes. Então, vejo que a imensa maioria dos pacientes que não são AVC, eles se concentram nessa fase inicial. Por outro lado, minha grande pergunta, né, minha grande dúvida tem que ser, na verdade, se aquele caso ele pode ser potencialmente um AVC, porque já antecipando a pergunta que a doutora Mara fez, trombolizar um caso de AVC, desde que, obviamente, cumpridas as contraindicações absolutas e absolutas, a gente não tem problema, né? É seguro fazer trombólise nesses pacientes. Então, a minha maior preocupação, na verdade, vai ser para tentar enquadrar como AVC e não o contrário, e não tirar como se fosse, de fato, um AVC. No comparativo com algumas escalas, como a escala de Los Angeles, a escala FAST, a escala de Cincinnati, vejam que a gente tem uma sensibilidade bastante alta para dizer aquilo que é ou não é AVC, né? O reconhecimento do que é AVC. Então, são escalas hoje, a escala de Cincinnati tem escala que tem sido muito utilizada, inclusive ajuda a derivar aquele acrônimo, o SAMU, ou o FAST, né, que é o acrônimo que os americanos utilizam, e é hoje acrescentando o conceito do BFAST, que é a alteração de equilíbrio e alteração visual, para não deixar passar uma alteração de circulação posterior, por exemplo. Então vejo que a gente tem realmente uma sensibilidade bastante alta, boa, para dizer que se você não sugere AVC, de fato pode não ser AVC. E aí há quem tenha pensado no contrário, seria a identificação do que seria um stroke mimic, que é a escala de Fabs. Ela é uma escala que varia de 0 até 6, e à medida que você vai progredindo na pontuação, aumenta a possibilidade de se tratar de um chamado stroke mimic. Então, esse é o SM aqui, né, que é stroke mimic, e aí você vai progredindo na pontuação no aumento de risco. Então, veja um paciente que não tem alteração de assimetria facial, um paciente que não tem mais do que 50 anos de idade, ou um paciente que não tem a fibrilação arterial, que não está hipertenso na admissão, que teve um déficit sensitivo puro, e um paciente que teve que tem histórico de crise epiléptica. Então, esse é o grupo daquele paciente que vai ter a maior chance de se apresentar como um stroke mimic. Em geral, a gente tem um conceito de stroke mimic de AVC como sintomas negativos e do mimic como sintomas positivos.
A exceção, no entanto, entra, por exemplo, no contexto da aura, que você pode ter sintomas, sim, positivos, sintomas negativos na aura, como perda de campo visual, fraqueza, por exemplo, né, no caso da aura da enxaqueca. E aí, a gente tem a lembrar, pessoal, que por mais que o exame de neuroimagem seja considerado, obviamente, um elemento importante para a gente definir se o paciente teve um AVC ou não, no caso, na verdade, nas diferenciações, na verdade, ele é um exame do ponto de vista clínico muito pouco útil, a gente tem que lembrar que, mesmo na ressonância magnética, a gente tem uma chance de não ser AVC de cerca de 20% dos casos. Né? Então, a sensitivity desses pacientes para acute ischemic stroke gira em torno de 83%. Então, para a detecção do AVC agudo, de fato, né, o AVC detectado, vejam que a gente tem algo em torno de 46%. O que significa, né, principalmente para aqueles colegas que estão chegando um pouquinho na neurologia vascular, é que definitivamente eu não preciso ter exame de imagem, nem mesmo a ressonância magnética, para dizer que se trata de um AVC. Não, a clínica e a topografia são fundamentais, aí a gente resgata o que a doutora Mara apresentou na primeira aula. A gente lembra, obviamente, das utilidades, né, por exemplo, da CT sem contraste, o papel da CT com contraste e os pitfalls, né, que acontecem, como, por exemplo, a baixa sensibilidade para AVC, né, especialmente quando a gente olha para a circulação posterior. E aí, quando a gente olha a circulação posterior, pessoal, em relação à ressonância, a gente tem que se lembrar que o principal padrão de pacientes que vão ter a sequência de WI negativa, ou seja, não vai ter alteração, são aqueles AVCs de circulação posterior. Portanto, ter na ponta da língua as síndromes cerebrais, síndrome de tronco cerebral é fundamental para que a gente não deixe passar, visto que o diagnóstico é um diagnóstico clínico. Se eu tenho um correspondente topográfico específico, que respeite o território arterial específico, eu, portanto, digo que aquele paciente tem AVC, mesmo que não tenha lesão no exame de imagem, nesse caso o DWI. Esse é um paper muito interessante da equipe do professor José Ferro, né? E aí, pegando carona um pouquinho no que o Antônio falou há pouco tempo de TVC, o Ferro é um dos maiores especialistas de TVC, hoje aposentado da Universidade de Lisboa. A gente tem a distribuição dos chamados stroke mimics ano a ano aí no PS do Hospital de Santa Maria, lá em Lisboa. Vejam que a gente tem uma mudança bem importante a partir de 2010, e é exatamente nesse período, né, quando começa a ter a presença do neurologista dentro do plantão de emergência do hospital. Então, aumentou o número de stroke mimics. E você pode pensar, mas não era para ser exatamente o contrário? Não. O medo de deixar passar um AVC talvez tenha feito com que quadros que sugerem topografia vascular específica, e aí é um ponto interessante, pessoal, o stroke mimic não é aquilo que você não sabe o que é, não é aquilo que você não conseguiu atribuir a uma determinada condição neurológica, é aquilo que tem um correspondente topográfico específico com um específico território arterial que possa ser culpabilizado. Esse é o conceito, portanto, esse é o conceito, portanto, do stroke mimic. Não é aquilo que é vago, que é vago do ponto de vista topográfico, que ele tem correspondente específico. E aí, quando a gente faz esses dois cortes, a gente percebe também uma diferença, né, em relação. Isso aqui foi o período em que houve a entrada do neurologista no pronto-socorro, residente de neurologia, na verdade, a gente percebe uma diferença em relação àqueles quadros que eram atribuídos como que fecharam o diagnóstico final, mas foram inicialmente atribuídos como um AVC. E o principal deles, por exemplo, foi a vertigem. Então, vejam que o neurologista, né, o residente de neurologia e o neurologista, eles tiveram maior capacidade de filtrar melhor aqueles quadros psiquiátricos, né, atribuindo de fato a um quadro psiquiátrico e não um fato supostamente neurológico, e cerebrovascular isquêmico, e por outro lado eles acabaram pegando mais casos, atribuindo mais casos de vertigem, ou seja, eles identificando alguma alteração no quadro de vertigem que pudesse ser sugestivo de AVC de circulação posterior e, portanto, aumentando a suspeição e abrindo como protocolo AVC, na verdade como stroke mimic, que na verdade era um stroke mimic. Daqueles que eram atribuídos, né, com a classificação inicial, vejo que principalmente como eles eram atribuídos inicialmente como circulação posterior. Então, de fato, corroborando essa ideia dessa ideia da vertigem sendo associada a mais casos de vertigem sendo abertos como stroke mimic. E aí, por que confunde tanto? Confunde tanto porque a gente tem os 70% dos AVCs como stroke mimic tendo pelo menos um fator de risco. E os diagnósticos mais comuns, como dor de cabeça, crise, síncope, nessa série de Londres, a gente tem aí uma
um quadro de que de todas as admissões daquela coorte, 25% das admissões eram tratadas como stroke mimic. Então, mais uma vez, nessa publicação, a gente tem a publicação brasileira de 20% a 25% como stroke mimic. E quais são as manifestações mais comuns, né, os diagnósticos finais mais comuns? Dentre eles, crise epiléptica. Né? Então, pacientes que podem ter, por exemplo, uma crise de início motor, por exemplo, são aqueles casos em que a gente tem a maior chance de acreditar que possa se tratar de um AVC isquêmico, atribuir a esse AVC isquêmico. Lembrar, no entanto, que o substrato para a crise é um quadro com AVC isquêmico prévio. Né? Então, tem uma gráfica que eu sempre gosto de mostrar, que é o gráfico que diz que nas primeiras 24 horas, AVC hemorrágico versus AVC isquêmico, o AVC hemorrágico vai ter uma incidência muito maior, né? Uma apresentação muito maior de crise, logo nos primeiras 24 horas, mas depois a gente tem um pico que acontece em torno do 6º ao 12º mês, em que o AVC isquêmico ele vai ter maior incidência. Então, AVC hemorrágico, se for para dar crise principalmente no início, com até 20 pontos percentuais de diferença em relação ao AVC isquêmico, e depois lá entre o 6º e o 12º mês, o paciente tem um pico, aí é mais assusto do AVC isquêmico. Esse número eu coloquei de 173 segundos para mostrar a paralisia de Todd, né? A média de duração da paralisia de Todd. Então, não é um evento motor que dura muito tempo, é um evento que dura algum pouco tempo. Então, esse é um caso, por exemplo, de um paciente de 65 anos, destro, de alteração de fala visual do lado direito, há pelo menos 1 hora, tinha uma menopsia e uma extinção à direita e também uma paresia do lado direito. Antes dos sintomas, ele teve espasmos musculares que duraram 5 minutos na face e também no corpo à direita. Os sintomas pioraram e depois melhoraram completamente dentro de 24 horas e tem um histórico de troca valvar com prótese metálica. Ele fez uma lesãozinha aqui periventricular à esquerda. Aqui a gente tem, pessoal, quais são as condições de AVC que mais vão causar crise, né? A gente pode se perguntar se quem vem antes, o ovo ou a galinha, nesse caso a crise pós o AVC. Lembrar que quanto maior a extensão, as lesões corticais, transformação hemorrágica, a gente tem inclusive um paper falando sobre isso, e os AVCs maiores, né, os large infarcts, causando maior chance de AVC pós-isquemia. O outro caso são as alterações metabólicas, e aí a gente tem, por exemplo, esse paper mostrando um caso de hiperglicemia que se apresenta como uma AVC de circulação de artéria cerebral média. E aí a gente tem, por exemplo, esse caso de uma mulher que era uma diabetes não independente, hipertensão dislipidêmica, que teve um AVC prévio capsular à direita. E ela foi levada ao hospital e foi encontrada em NIT 32 na admissão, porque ela tinha a fase global, desvio de olhar conjugado, tinha uma hemiplegia à direita e também um quadro que é, nesse caso, compatível cerebral média. E na avaliação inicial, lembrar, pessoal, que a glicemia ela deve ser coletada na triagem do paciente. Se o hospital utiliza a maioria das escalas de triagem, necessitam que o paciente esteja com range entre 60, apesar de ter literatura falando sobre 40, mas entre 60 até 400 de glicemia capilar, a gente precisa fazer o ajuste para depois fazer a revelação do paciente. E aí, nesse caso, essa paciente tinha uma glicemia de 825, ela estava letárgica, com uma afasia global, tinha um desvio de olhar conjugado, né? E depois ela foi já flutuando o NIH, caindo de 32 para 17, também persistindo com quadro de sugestivo de emancimento cerebral médio. E era cetoacidose, era, João? Não era cetoacidose porque ela era não insulina independente, ela era de tipo 2, mas ela era sugestivo de estado de hiperosmolar, né? Okay. E aí ela tem, pessoal, e depois de 24 horas ela teve uma reversão completa. Vejam que a gente tem uma anjo totalmente limpa, né? Um estudo perfusional também sem alterações e a artéria completamente aberta. Então vejam que a gente não teve alteração perfusional, não teve oclusão de vaso. Esse é um caso interessante do contrário, né? Então a gente tem esse padrão de envolvimento que chama de padrão mais externo, né? Pega caudado e lentiforme, por exemplo, cabeça caudado e lentiforme, dá um acometimento de um paciente com hipoglicemia. Então, da mesma forma que a gente tem a hiperglicemia, a hipoglicemia também dando essa alteração. A grande dica que é o Ramark é o acometimento o acometimento bilateral, né, que também tem. Lembrar que o diagnóstico diferencial, apesar de ser um padrão um pouquinho diferente, a gente tem a intoxicação por monóxido de carbono e por metanol, mas geralmente é um padrão mais interno, que pode inclusive ter um envolvimento, né, mais medial, inclusive envolvimento talâmico também nessas duas condições que eu citei. Então,
Lembrar que a gente pode brilhar na difusão, você pode ter uma alteração que também faz brilhar os tratos piramidais do sistema piramidal. E aqui um paciente mostrando, inclusive, a alteração do DWI, que foi uma alteração transitória. Mas o que chama atenção é que o que brilhou aqui no DWI era incompatível com aquilo que o paciente tinha, de fato, de déficit. Olha um caso interessante. O homem diabético, asmático, tabagismo, etilismo, uso recreativo de maconha, teve alteração súbita acordar um mês de disartria, ataxia e uma parestesia em membros. Tinha dificuldade de ficar em pé e tremor também ao manipular objetos. Tinha Humberg, pior sutil ao fechar os olhos, ou seja, era um Humberg, piorava quando fechava os olhos, beleza. A marcha era de base alargada, não conseguia caminhar em tandem, então dificuldade de ficar em pé, já sugeria um padrão de ataxia que lembra um padrão cerebelar, um Humberg, um padrão proprioceptivo, tinha também uma disartria associada. E tive uma hiperglicemia de 708 com uma glicada prévia de 15,8. O que chamou atenção nesse caso, no entanto, que apesar da instalação algo súbita, mas ele já tinha um quadro que se arrastava de um mês para cá, e com essa topografia algo incerta, tinha tremor, parecia um quadro mais cerebelar, mas também tinha um quadro também proprioceptivo que chamava a atenção. Era uma lesão ao longo do trato piramidal, que poupava o trato piramidal, né, esboçando um aspecto do tridente, que na verdade era ir pegando os núcleos denteados, pegando um padrão que sugeria uma desmineralização osmótica. Então, assim, da desmineralização osmótica, que pode afetar a ponte, mas nesse caso afetou outras estruturas, né, como eu falei, parte do núcleo denteado e também apertando parte da ponte, esboçando aqui esse sinal do tridente que pode acontecer na mielinólise pontinho. Então, ele era um paciente que tinha a lesão osmótica e aquele caso da propriocepção, provavelmente ela pela neuropatia periférica que ele também tinha. Um dado que chama atenção é sepse, né? Então, um paper interessante que eu sempre gosto de mostrar, que é um paper do grupo da Colômbia, na época que eu estava lá, ele foi apresentado um pouquinho antes, que mostra que o paciente que tem histórico de sepse até um ano antes aumenta o risco tanto de AVC isquêmico quanto também de AVC hemorrágico. E aqui pela sepse, a gente tem até 12% dos mímics, pode nos estar de hipercoagulabilidade, ou seja, pode realmente dar AVC nesses pacientes, AVC isquêmico, e é importante identificar os demais fatores de risco desses pacientes, lembrar que a sepse altera a permeabilidade da barreira hematocefálica, que pode piorar situações como edema cerebral, então a gente não tem somente as condições do delírio, por exemplo, mas também, de fato, a alteração da autorregulação cerebral, que pode repercutir no risco do paciente ter um déficit neurológico focal, mas que é MINC, né? Não é de fato AVC isquêmico. E lembrar que a dor de cabeça, a gente tem até 10% de stroke mimics como cefaleia. Lembrar, pessoal, que a apresentação de dor de cabeça com AVC não é uma apresentação comum, acontece cerca de 10, 15% dos pacientes, exceto quando a gente tem AVC de circulação posterior. Por conta da inervação trigeminal, da densidade trigeminal maior na circulação posterior, a gente tem em torno de 40% dos pacientes de circulação posterior apresentando com dor de cabeça. Quais são aquelas pessoas que vão ter dor de cabeça, por exemplo, na instalação do AVC, né? Veja que a gente está misturando um pouquinho aquilo que é mímica, aquilo que é a apresentação que aparece junto com o AVC. Então, mulheres, pessoas mais jovens, que já tem histórico de dor de cabeça, então principalmente no grupo aí menor do que 40 anos de idade, e a localização. Vejam aí que a localização, por exemplo, o hemisfério à direita, apesar de ter uma discreta diferença, na verdade, mas chega a tocar bem próximo à linha, mas principalmente aquelas lesões, por exemplo, cerebelares, aqueles pacientes que principalmente vão ter a dor de cabeça. Nessa publicação do Dr. João José, também pela doutora Gisele Sampaio, de 2011, publicada na Stroke, nesse inventário hospitalar, vejo que a dor de cabeça ela aconteceu em até 23% dos AVCs isquêmicos, aí juntando todo mundo, anterior e posterior, mas dramaticamente maior nos pacientes com hemorragia subaracnoide, aí chegando quase 80%, e nos pacientes com hemorragia, cerca de 45% desses pacientes. Lembrar que tem uma outra condição interessante que também simula bastante a AVC, que é a enxaqueca hemiplástica familiar. Esses são os critérios da enxaqueca hemiplástica familiar, então tem que ser pelo menos dois eventos. Tem que ter uma aura, né, que tem um quadro motor completamente reversível e pelo menos um dos seguintes: ou alteração visual ou alteração sensitiva, que pode ser tanto como sintomas positivos ou negativos, e também um quadro disfásico, né, uma alteração de fala, que é um quadro da aura. Então é aquela aura que ela é motora mais algum outro tipo de aura. Durando pelo menos mais do que 5 minutos,
né, que vai se instalando de forma gradativa e durando menos do que 24 horas e tendo uma dor de cabeça que preenche critérios para uma aura, nesse caso sem dor de cabeça, que pode acontecer até dentro dos primeiros 60 minutos de instalação da aura. Então, dor de cabeça, preenchendo critério para enxaqueca, uma aura que além da parte motora também uma outra aura, né, que seja pelo menos ou sensitiva ou visual ou a aura disfásica, com uma duração de pelo menos 5 minutos, que é a classificação original da aura, né, entre 5 e 60 minutos, mas a aura ela tem uma duração pelo menos em até 24 horas nesse caso. Principalmente pegando pacientes jovens, mulheres de até 17 anos de idade, e elas tendem a ter, com uma tendência a ter cada vez menos eventos à medida que elas vão envelhecendo. Então, lembrar, mulher jovem em torno dos 17 anos de idade. Um outro grande ponto que sempre cai, por exemplo, no Game of Thrones, Randall. Né? Então, é a dor de cabeça associada com déficit neurológico, com um líquor mostrando uma linfocitose que tem uma celularidade de pelo menos 15, né, com predomínio linfocítico. Não são mais de 15 linfócitos, mas uma pleocitose maior do que 5, com predomínio linfocítico, certo? Então, esse é o grande elemento que sugere, que vai corroborar a ideia do Randall. Lembrar que no Randall os déficits duram a horas, né, e podem incluir, por exemplo, afasia, paresia e confusão mental, e o paciente ele não tem déficit entre os ataques, e costuma remeter dentro dos primeiros 3 meses. Lembrar de quadro funcional, né, fotografia do professor da aula do professor Charcot. Então, lembrar que esse quadro funcional geralmente ele aparece num contexto de diversas outras condições neurológicas, dor, migrânia, pânico, por exemplo. Retrato clássico de mulheres, né, 80% dos casos dessa coorte eram de mulheres, a idade média de 39 anos, e principalmente pacientes que apresentavam com emparesia, monoparesia, até triparesia, né, que é outro elemento importante, né, toca muito a bola para o quadro funcional, igual a história da triplopia, né, toca muita bola para um quadro funcional, e um teste que ajuda muito para a gente fazer essa avaliação é o teste de Hoover, né, que você tanto pode fazer o Hoover clássico com o paciente deitado, como também o Hoover com o paciente sentado. Lembrar que o Hoover eu espero ter uma cincinesia, então o paciente quando ele vai colocar o pé para cima, ele naturalmente ele empurra para baixo. Se ele não tem força nenhuma, não é para ele empurrar. Se ele está empurrando para baixo é porque ele tem força, então ele está induzindo ele está querendo falsear de fato o exame. Então, vejam que a gente tem aqui algumas alterações nesses pacientes, né, no comparativo com o diagnóstico com o quadro funcional. Um deles era por exemplo, o paciente serem principalmente mulheres, né, e pela idade, né, funcional, eram pessoas mais jovens do que o quadro que não era funcional. Outra coisa que chama atenção, outros quadros que chamam atenção é o sinal do suspiro, aquele paciente que mostra que está cansado mesmo, você pedindo para fazer um esforço de pequena monta, né? Então, para levantar o braço, ele já faria um grande esforço, a fadigabilidade, aquele paciente que se descansado há muito pouco tempo, e outro ponto interessante é distrair. Então, colocar o paciente para andar de frente, andar de linha reta, andar de costas, andar de lado, distrair o paciente, ajuda a você saber se o paciente tem de fato um AVC, é um quadro que é consistente ou não. Lembrar que o tumor, 5% podem ter sintomas de instalação súbita e com quadro focal. Esses déficits podem aparecer, por exemplo, por conta da compressão, complicações como hidrocefalia e também a hemorragia intralesional. Né? Tumores que sangram, como por exemplo o melanoma, eles podem estar silentes até o momento do ponto de vista clínico, e aí quando sangra acaba causando a instalação súbita. Metástases mais comuns para o cérebro, a gente tem pulmão, mama, digestório, ou digestivo, e rim e melanoma também. Esse é um quadro de um homem de 92 anos, acordou às 6h30 com uma frase flutuante em mão direita, dificuldade de encontrar palavras, 11 horas estava pingando saliva do lado direito da boca e teve fraqueza à direita e emparesia também no braço e perna, e a ressonância ele mostrou um meningioma. Lembrar que os meningiomas ele tem esse aspecto de cauda, que tem uma captação algo homogênea de contraste, e o meningioma, mesmo tendo um crescimento insidioso, ele pode causar uma alteração de regulação cerebral e causar um edema desproporcional bastante pronunciado aqui nessa região subcortical. Outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer de mim, que são os pacientes com síndromes parkinsonianas ou doença de Parkinson propriamente. Então, sempre avaliar o último horário que o paciente tomou o medicamento, se tem algum trigger infeccioso metabólico, se o paciente mudou a marca do medicamento, se o paciente mudou o padrão alimentar, tem uma dieta mais hiperproteica ou mais rica em laticínios, se ele está comendo de forma mais próxima, tomando medicamento de forma mais próxima aos alimentos. Então,
lembrar que isso pode perturbar perturbar a concentração sérica e, portanto, causar esses períodos geralmente de off prolongado ou período de vale mais acentuado. E a pergunta feita no início, pós-trombolizar, então isso é um paper interessante, que mostra que não houve nenhum caso de transformação hemorrágica, até porque não teria o que transformar, mas de hemorragia intracraniana, por exemplo, nos pacientes que foram trombolizados, né? Então, lembrar que esse é um ponto bem importante. Eu acho que aí, né, João, assim, só para complementar, então é seguro, na dúvida se você sabe ou não, você não tem tempo para ficar fazendo investigação, né? É melhor trombolizar se estiver dentro da janela, é isso, né? Perfeito, exatamente. E E para terminar, depois opa, você chega na conclusão que foi mímica. e etc. Vida que segue. E para os camaleões, pessoal, é aquilo que é, mas que parece não ser. Ou seja, o AVC que pode ter um comportamento diferente, né? O AVC que pode ter uma instalação algo insidiosa ou não súbita, né? Que é uma imensa, uma quantidade pífia, né, de casos, não pode corresponder exatamente a um território vascular, porque pode acontecer, por exemplo, com múltiplos territórios envolvidos ao mesmo tempo. Então, a gente tem aquilo que tem os mimics, né, de AIT, na verdade, você deveria estar no início, mas, por exemplo, esse quadro de uma mulher que teve agulhadas na hemiface, gengiva e braço do lado esquerdo, durou 20 minutos, clopidogrel e alta hospitalar, e aí quando ela recebeu 30 altos depois, ela teve uma hemparesia e ela desenvolveu um sangramento importante. Nesse caso, era um mimic, né? Não é exatamente um camaleão. Esse paciente, ele tinha provavelmente um amyloid spell, então o amyloid spell ainda é um pouquinho do mimic. E aí o amyloid spell fez um déficit que não tinha um correspondente topográfico específico, né? Você também a gente depois de hemosterina, e aí quando a gente deu AS clopidogrel, o paciente acabou sangrando de forma pronunciada. São elementos estereotipados, recorrentes, transitórios. Geralmente tem elementos como parestesia, dormência, né? Sensação que o paciente diz que o braço está um pouco mole, mas na verdade ele não tem fraqueza objetiva, e tem uma duração que vai de segundos a minutos. Ele vai se propagando e depois vai voltando. Então tem um pouquinho do conceito da depressão alastrante de Leão, por exemplo. Esse é um paciente também de angiopatia amiloide, 66 anos de idade, teve uma parestesia recorrendo nos 3 dedos da mão durante cerca de 20 minutos, uma afasia que durava poucos minutos e também os sintomas que peixeiam no pronto-socorro. E aqui a gente tem, né, desenhando, né, uma lesãozinha, uma hiperdensidadezinha desenhando a região cortical, provavelmente por conta de uma hemosclerose mais acentuada. E aí a gente tem que lembrar que 20% dos pacientes que têm angiopatia amiloide vão desenvolver o que eles chamam de amiloide spells, que não tem um correspondente no eletroencefalograma específico, certo? Então não é para a gente pensar porque esse aspecto de que vai e volta, dá para pensar que poderia ser um evento epiléptico, não tem um correspondente epiléptico específico. E aí outra coisa interessante que chama a atenção de uns camaleões é a chamada Capsular Warning Syndrome, o síndrome do alarme da cápsula. É aquele paciente que faz, por exemplo, vários eventos lacunares sensitivos-motores dentro de 72 horas, nesse caso aí homens, idade média entre 65 anos de idade, e que depois ele teve um local de envolvimento, ele evoluiu de fato com AVC propriamente, principalmente envolvendo uma cápsula interna, mas pegando outras estruturas, até mesmo o cerebelo, tá bom? Então, chama de Capsular Warning Syndrome. Vejo que teve pacientes que tiveram até 12 eventos dentro, antes, né, de começar de ter de fato a instalação do AVC. Então, cuidado, é um paciente que ele tem uma chance altíssima de evoluir para AVC. Vertigem, né? A gente tem hoje literatura falando que menos de 1% dos pacientes eles têm vertigem isolada, o último número que eu vi é literalmente 0,7%, tanto que o estudo do Bauchi, para a oclusão de basilar, ele acabou excluindo os pacientes com vertigem só isolada como um marcador do início dos sintomas, né, o início do quadro do déficit desses pacientes. E várias estruturas que podem simular um quadro de neuronite vestibular, como lesão lateral, lesão contínua lateral, cerebelar inferior. O que ajuda, pessoal, a diferenciar, né, nesse caso, de uma lesão central, de uma lesão periférica, no caso de um paciente que tem vertigem, né? Então, a duração do nistagmo, então, o nistagmo, você está aquele nistagmo persistente, o nistagmo periférico, ele dura geralmente menos do que 1 minuto. A instalação do nistagmo, né, aquele nistagmo imediato, a gente tem aqui na lesão periférica um delay para a instalação, até mesmo aquele alentecimento que acontece quando a gente faz a manobra óculo-cefálica, e lembrar que o derrete boost test, que a gente precisa ter o paciente com vertigem para a manobra ser alterada. Lembrar do nistagmo, lembrar que o nistagmo torsional, pessoal, ele também pode acontecer
na lesão periférica. O que diferencia o torsional, o que diferencia o nistagmo central periférico é a variação. Então, a fase rápida que vai variar quando eu mudo eu miro para um local ou outro, é a fase rápida que varia. Quando ela varia, toca a bola para uma lesão central. Além da gravidade dos sintomas, né? Que podem ser leves, mas eles podem estar marcados, mas tem um nistagmo marcado no caso da lesão central. E aí, lembrar sempre do HINTS, que acontece quando a gente tem um head pulse test. Lembrar que mesmo assim a gente tem literatura que fala que um falso negativo nas lesões espontâneas, então cuidado com essa alteração do head pulse test. O nistagmo, lesões centrais podem ter só uma direção horizontal pura, então lembrar de avaliar sempre se não tem outra alteração associada. E o desvio skill, que também pode acontecer, e geralmente é uma manifestação bastante esperada, bastante marcada das oclusões de basilar. O ideal é que a gente faça o skill com o cover test, né, esse teste que você cobre e avalia o paciente. Em alguns casos você vê já de forma espontânea, mas o ideal é fazer o cover test usando material translúcido. Então, oclui um, depois oclui outro, desoclui e avalia se o paciente vai fazer esse desvio vertical, certo? Muito bem, então chegando já no nosso final, a gente tem só um conjuntinho de casos. A gente tem um homem de 82 anos de idade que tem história de FA e uso irregular de rivaroxabana, pitose palpebral súbita bilateral. Pupilas médio fixas, sem forte atividade, ou seja, ele tem um terceiro, mas não um terceiro completo, porque não teve alteração de movimentação extrínseca, mas tinha a pitose e teve médio fixas. E tinha o reflexo de acomodação preservado. A paresia do olhar para cima estava comprometida, tinha uma paresia do olhar vertical. E aqui tinha uma lesãozinha no topo mesencéfalo bilateral, formando uma síndrome de Parinot. Isso. Mulher, 58 anos, dislipidêmica, 2 episódios súbitos de choro e confusão mental, sem alterações focais. É um quadro súbito de confusão. Lembra lá naquele paper que eu mostrei no início? 6% só dos casos abriam com confusão isolada. Nesse caso, confusão e choro súbito. Quando fizer uma ressonância para investigar, lesãozinha talâmica, que lembra o que a gente chama do tálamo que chora, né? Ele tinha uma oclusãozinha aqui de P1, tinha uma estenosinha pronunciada em P. Então, lesou o tálamo da paciente. Esse aqui foi um paper que eu gravei, foi um vídeo que eu gravei quando eu era R2. Excelente. Pode passar por funcional, pode passar por várias coisas. E lembrar que o Clancy-Handler, pessoal, o paciente ele não tem paresia, certo? É disartria Clancy-Handler. Ele tem uma disartria muito pronunciada, mas ele não tem paresia. Isso que chama muita atenção, certo? Então, o estudo da disartria Clancy-Handler. Então, eu estava na sala de triagem lá de Fortaleza, no HGF, quando eu vi esse caso, aí eu flagrei na hora, pedi autorização para a família, filmei, e aí já faz um tempinho, né? 2015, eu acho. Excelente. Muito bem, aqui são as outras alterações que a gente encontra na disartria Clancy-Handler. A gente geralmente lembra muito de cápsula interna, mas outras lesões, outros locais podem estar associados à disartria Clancy-Handler, inclusive tálamo, por exemplo. Então, não se esquecer disso. Mulher, 83 anos, demência leve, hipotiroidismo, carcinoma gástrico, foi encontrada caída no chão. Grave comprometimento de acuidade visual, e ela esbarrava em objetos, ela se batia nas coisas. E ela dizia que conseguia ver mesmo com a diminuição subjetiva de visão. Então, ela dizia ver as coisas ao redor. Teve ainda uma fase restritiva leve, e ela escreveu a gravata do médico com desenhos que não existiam, inclusive com cores erradas. Então a gente tem assim, Dianton, síndrome da cegueira cortical, lesão occipital bilateral, né? Então, bem interessante. Lembrar que o Charles Bonnet, pessoal, por alteração ocular pura, né, primária, não por lesão cortical. Homem, 51 anos, de fraqueza nos 3 dedos da mão esquerda, e foi tendo diagnóstico como um evento periférico. Na verdade, ele tinha uma lesãozinha bem cortical na área motora primária, lembrando que a gente chama de cortical. É um outro camaleão, né? Então, assim, monoparesia ou monoparesia distal pode ser esse córtex motor aí bem superior, lá no alto, né? Exato. E lembrar que tanto que a classificação de Bamford entra como um PAX, porque é uma lesão parcial, porque é um déficit motor restrito, ele se restringe a uma cortical, exatamente, cortical, é isso aí. Então, aqui onde é que a gente encontra as principais lesões, é lembrar que até lesão talâmica pode dar o que a gente chama de monoparesia isolada, né? Então, mais um caso de monoparesia que só a perna é comprometida pela área da área motora da mão, da perna. E 67 anos, homem, não se lembrou de assinar o próprio nome, mas ele não se lembrou de estar no consultório ou voltar para casa. E quando ele voltou para casa, a esposa disse que ele estava confuso e usando as palavras de maneira incoerente. Né? Um estado confusional agudo. Não. Uma lesãozinha de sangramento, sangramentozinho cortical alto, uma lesãozinha parietal,
à esquerda. Gassman, provavelmente. Provavelmente sim, provavelmente sim. Então, e a gente seguiu um sinal da mistura, né, pessoal? Olha aqui a diferença, né, entre um e o outro, mostrando isso. Então, o giro temporal à direita, lobo parietal também à direita, lobo occipital, eles podem causar estados confusionais agudos, inclusive estado de agitação, certo? Então, lembrar disso, apesar de não ser comum, também acontece, tá bom? Outro, FA, 79 anos, hipertenso, saiu de casa, não voltou para casa e ele não reconhecia a casa dele, mesmo a mulher estando no pé da janela, né? Ele estava no pé da janela e não conseguiu ser levado. Então, quando ele entrou no elevador, ele era muito falador e sempre se perdia no PS. Então, ele tinha um quadro confusional também, se perdia com facilidade e tinha uma parasapagnosia, não reconhecia a própria esposa. Dormência, parestesia no lado esquerdo do corpo, face, braço e perna, tinha diminuído a sensibilidade de agulhadas, e ele não tinha os sintomas neurológicos. Então, era uma lacuna talâmica que pode causar não só essa atração de sensibilidade, como a sensação de parestesia. Já não tinha uma parestesia mais lateral, que por curiosidade também pega a língua do paciente. Paciente com uma disartria isolada, vou passar um pouquinho mais rápido, né? Só que ele fala de voz sussurrante, então lesão mesencefálica, o paciente só pode falar com seu sussurrando, que a gente chama de whispering voice, que também pode ter lesão no cerebelo. Então, só disartria isolada ou essa voz que a gente chama de voz sussurrante. Lembrar, pessoal, que existe também a voz infantilizada, a lesão talâmica pode dar voz infantilizada. Comportamento infantilizado de lesões frontais, geralmente, mas a voz infantilizada acontece nas lesões, podem acontecer nas lesões talâmicas. E o outro caso interessante é a Lelimb, a síndrome da mão alienígena, que pode acontecer por lesões que podem pegar a região parietal à direita e pode ter lesão também de corpo caloso, né? É Lelimb, e também da lesão da artéria cerebral anterior. Então, lembrar que existem essas condições. Isso aqui é só uma tabelinha de resumo, né? Lembrar o que tem no mímico versus no camaleão. Lembrar do Hoover, lembrar da ausência de fatores de risco, que às vezes não acontece, lembrar do quadro de agitação, que também pode acontecer nos quadros de camaleão, a sonolência e outros sintomas neurológicos também no infarto talâmico bilateral, né, pela malformação de peixe-rom, mas o padre sente só com isso, só que sonolência também abre com aquele quadro que é assim de Klein-Levin, né, hipersexualidade, hiperfagia e hipersonolência e confusão mental, tá bom? Muito bem, eu acho que é isso. Obrigado, pessoal. Excelente, João. É um tema super legal. Queria agradecer a presença sua, a sua disponibilidade numa sexta-feira à noite. E o João, ele está com um recém-nascido em casa. Então. E devendo sono até dizer chega. Oh, meu Deus. Mas assim. Tá dando certo, tá dando certo. Eu queria falar para vocês que essas aulas, a maioria já estão disponíveis no nosso canal, no YouTube, tá? E agradecer a todo mundo que ficou aqui presente. Então, temos aqui 35 pessoas sexta-feira à noite. Agradecer aos nossos fellows, a Bárbara, o Júlio e o Vitor, que estão aqui. Nosso motivo de estarmos aqui são eles três, a Bárbara, o Júlio e o Vitor, que estão aqui. Agradecer aos demais colegas, tá? E as aulas vão estar disponíveis para quem quiser revisar. Mandem para os residentes, seus R+, seus R-. Natana está aqui, o Rob, em Brasília, e o Raul, Gisele. Agradecer a todo mundo, gente. E especialmente a você, Marita, que foi super dedicada na organização dessa programação maravilhosa, né? E é isso aí, eu acho que agora vai beber seu vinho com o Rafael, que senão ele vai deixar de ser meu amigo, viu? Já tá preparado o vinhozinho aí. É isso aí. Obrigada a todo mundo, parabéns de novo a todos e obrigada, João. Acho que muito obrigado. Boa noite para vocês. Vai ter jogo agora, João Fonseca e Alcaraz. Vamos lá. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.